nós temos um tema aí que é uma pergunta, na verdade, em que você se transformou? Essa live vai responder essa pergunta em que as pessoas vão se transformando ao longo da caminhada cristã de acordo com as situações que vão acontecendo. É muito comum nós encontrarmos pessoas feridas no meio do caminho, nós encontrarmos pessoas ressentidas e tantas outras situações por causa de coisas que acontecem. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Amém? Nós vamos falar sobre as transformações. O tema de hoje, em que você se transformou? Esse tema é uma pergunta e cada um de nós vai responder para si mesmo. O nosso questionamento não é uma forma de acusar, não é uma forma de dizer o que é, o que não é, mas é uma forma de fazer com que nós venhamos refletir sobre aquilo que tem acontecido conosco. E ninguém melhor, eu acredito que na Bíblia existem muitos exemplos, mas ninguém melhor do que Jó para nos ensinar acerca desse processo, né, que todos nós um dia vamos viver acerca de coisas que acontecem conosco que são involuntárias. Nós não escolhemos passar por determinadas situações. E o sofrimento, ele causa várias transformações nas pessoas. E, basicamente, eu separei 3 transformações que podem acontecer com as pessoas, né? Deixa eu ler o texto aqui e a gente, em seguida, vai começar a desenvolver esses 3 tópicos. O texto que a gente vai ler é Jó, capítulo 42, versículo 10. Diz assim, a palavra do nosso Deus eterno. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Nós não vamos falar sobre as situações que Jó viveu, o sofrimento, as perdas, nós não vamos falar de absolutamente nada disso, porque já falamos disso em outras lives, em outros textos, em outros estudos. Nós vamos falar hoje o que pode causar o sofrimento na vida de uma pessoa. E por isso nós iniciamos perguntando, em que você se transformou? Porque com certeza você viveu situações difíceis, situações de dor, de sofrimento, e essas situações, elas nos transformam em algo ou em alguém. E aí é preciso que nós tenhamos consciência o que foi que nos causou essa transformação. Ou até mesmo por que nós nos transformamos nisso que somos hoje. Algumas pessoas, em primeiro lugar, são transformadas pelo sofrimento e elas vivem assim verdadeiros dramas, né? Algumas pessoas se tornam amarguradas, rancorosas e até mesmo com um sentimento de vingança devido à situação difícil que viveu. O sofrimento foi tão grande que essa pessoa não conseguiu administrar isso de uma forma saudável e ela se transformou rancorosa, amargurada e algumas até com um sentimento de vingança. E acredite, crente em Jesus Cristo, pessoas que estão, eu vou dizer crente para a gente entender, que estão no nosso meio, porque a atitude de um crente verdadeiro nunca, jamais deverá ser a de um sentimento de vingança. Mas existem pessoas no nosso meio que estão com esse sentimento de vingança, que estão com esse sentimento dentro do coração. Algumas são tão rancorosas que a cada relacionamento elas trazem aquela experiência negativa, aquele sofrimento e colocam no relacionamento atual, seja ele de amizade, de trabalho, de familiar, qualquer tipo, ministerial. Por quê? Porque ela traz toda aquela experiência negativa para um novo relacionamento. E a gente não pode fazer isso, porque o que aconteceu lá atrás foi a nossa experiência, aquela é única. O que vai acontecer agora são outras situações. Então, a primeira coisa que pode acontecer a uma pessoa diante de grande sofrimento é ela se transformar em uma pessoa rancorosa,
amargurada e até com sentimento de vingança. A segunda coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela perder absolutamente tudo. Ela perder família, ela perder trabalho, ela perder amigos, ela perder ministério, ela perder absolutamente tudo, porque o sofrimento foi tão grande que ela não conseguiu administrar. E aí a situação foi tomando uma proporção tão grande, vultuosa, e ela não consegue administrar e perde tudo. E aí nós vamos ver aí na nossa caminhada cristã, pessoas perdendo tudo, absolutamente tudo. Se você já fez o trabalho com pessoas em situação de rua, né, que normalmente as pessoas falam morador de rua, algumas delas têm histórias assim fantásticas. Aí você começa, eu já me deparei com muitas situações, né? A gente encontrava e eu sentava e começava a conversar. E eu me lembro de um homem chamado Reginaldo, um senhor, e ele tinha uma formação profissional assim, de poucos, mas estava dormindo debaixo de uma marquise. O sofrimento que ele viveu, ainda que não seja justificável, mas esse sofrimento trouxe uma dor tão grande ao coração que ele perdeu tudo. Ele foi se desgostando das coisas, ele foi se desfazendo, e quando ele menos esperou, ele estava debaixo de uma marquise, dormindo ao relento, porque ele perdeu tudo, inclusive a sua família. E por que isso acontece? Né? Por que pessoas perdem tudo isso? Fica uma pergunta para nós. A gente vai tentar responder essa pergunta usando o exemplo de Jó. O terceiro, e esse aqui é o que nós esperamos que aconteça com a maioria daqueles que servem a Deus, com a maioria daqueles que buscam ser a imagem, né, ser um discípulo à imagem de Cristo. Ele vai, diante das situações difíceis, ele vai se fortalecer, ele vai amadurecer, ele vai criar experiências pessoais que vão ajudá-lo pessoalmente na caminhada cristã, e mais, vão ajudá-lo a ajudar outras pessoas que passam por esse mesmo processo ou um processo parecido. Então, quando eu e você vivemos situações difíceis, o desafio para nós é absorvermos esse impacto, né, dessa dor, desse sofrimento, e nos fortalecermos, não em nós mesmos, mas no Senhor. E esse amadurecimento, esse fortalecimento, ele vai nos habilitar a viver outras situações parecidas, e também vai nos habilitar a ajudar outras pessoas que vivem esse sentimento, esse sofrimento, essa dor, ou um sofrimento, uma dor parecida. Jó, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Jó, ele era um homem que o próprio Deus testemunhava dele. O próprio Deus dizia para quem era Jó. E aqui, mesmo tendo essa situação, tendo esse testemunho de Deus acerca da sua pessoa, né, acerca dele mesmo, Jó. Então Deus, ele testemunha de Jó. E aqui nós vamos aprender com Jó o que nós precisamos fazer para suportar o sofrimento e mais, sair dele fortalecido, sair dele amadurecido. Olha aqui, no versículo 20, no capítulo 1, versículo 20 até o 22 diz assim, Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Versículo 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A primeira coisa que eu aprendo com Jó é que não colocava no coração os bens materiais, as coisas que ele tinha, porque ele entendia que ele saiu nu da sua mãe, e ele vai voltar
Ou seja, não para o ventre da sua mãe, né? Como disse Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Mas Jó estava dizendo após a morte, ele voltaria para Deus sem absolutamente nada. Você, uma pergunta para nós, você já encontrou alguém, já se deparou com alguém que levou em seu caixão sua casa, seu carro, seu dinheiro, sua conta bancária, seus bens? Você encontrou alguém? Pode ser que alguém, por questões aí de um pedido, tenha colocado dentro do caixão várias coisas, vários objetos, mas ele não vai utilizar esses objetos. Esses objetos eles ficarão ali e se não forem tirados em algum momento, eles vão apodrecer. Dependendo do tipo de material que foi feito, eles vão apodrecer juntamente com o corpo. Porque ninguém, absolutamente ninguém, usa nada após a sua partida. E Jó entendia isso, ele não valorizava os bens materiais, ele não valorizava as coisas mais do que as pessoas, mais do que a presença de Deus. Ele valorizava o Senhor na vida dele, ele sabia que Deus estava no controle, Deus era o dono de tudo, absolutamente tudo, inclusive seus filhos. E no versículo 18 e 19, diz assim, ó, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Jó não atribuía a Deus sofrimento. Jó, ele não deixava com que as situações ruins que aconteciam com ele superassem a vontade de servir a Deus, o prazer, a vontade de estar na presença do Senhor. Jó, ele sabe que aqui, nesse versículo 18 e 19, ele estava totalmente entregue nas mãos do Senhor. A vida dele não mudava por causa das perdas. Ele aqui perde filhos e ele continua se mantendo íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No capítulo 4, aqui ó, 4, versículos 6 e 8, diz assim ó, porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Aqui, os amigos de Jó, aquelas pessoas que precisavam confortar o seu coração, aquelas pessoas que precisavam ajudá-lo, aquelas pessoas que precisavam ombrear e não julgá-lo, elas estavam julgando Jó, dizendo que Jó não poderia estar sofrendo todo essas perdas, todo esse sofrimento sem ter pecado. Eles não admitiam que um justo pudesse sofrer, porque na tradição judaica os judeus acreditavam que o sofrimento ele só chegaria na vida daqueles que estavam em pecado. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, testemunhado pelo próprio Senhor. E aqui essa tradição judaica cai por terra, porque Jó não estava em pecado. Jó estava ao contrário, servindo a Deus com integridade, com sinceridade. Ele sacrificava pelos seus filhos, porque poderia ser que algum dos seus filhos tivesse pecado. E ele disse, pode ser que algum dos meus filhos tenha pecado, vamos sacrificar. E aqui, no versículo 42, no capítulo 42, versículo 2, diz aqui, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido.
Jó aqui, ele reconhecia a soberania de Deus. Jó aqui entendia que Deus era soberano e podia fazer absolutamente tudo aquilo que ele quisesse. Então, tudo aquilo que estava acontecendo com Jó, Jó não colocava na conta de Deus, Jó não reclamava com Deus, dizendo: por que, Senhor, eu sou crente há tantos anos, por que, Senhor, isso acontece comigo, por que sobreveio esse mal, por que o Senhor tirou meus filhos, por que o Senhor tirou os meus bens, por que o Senhor tirou a minha saúde? Isso não foram palavras ditas por Jó diante desse sofrimento. Jó, nesse momento, ele reconhece a soberania de Deus. Jó reconhece quem Deus de fato era. Ele não atribui a Deus qualquer mal. Aí aqui no versículo 7 diz assim, no 42 ainda: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Mais uma vez aqui, o Senhor testemunhando de Jó. Mais uma vez aqui, o Senhor falando acerca de Jó, aquilo que ele disse lá no início, no primeiro capítulo. Jó aqui recebe mais uma vez esse testemunho dado pelo Senhor. E aqui Deus estava repreendendo os seus amigos, porque eles não disseram o que era reto para Jó, assim como Jó tinha dito o que era reto perante o Senhor. Então aqui Deus ainda continua testemunhando. Note, Jó viveu todo o sofrimento do início até o fim, e aqui no fim Jó não se transforma em uma pessoa amargurada, Jó não se transforma em uma pessoa rancorosa, Jó não se transforma em uma pessoa com um sentimento de vingança pelos seus amigos. Ele não olha para os amigos e fala assim: eu vou me vingar de você quando eu tiver dinheiro. Como diz aquele hino, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Esse hino parece uma vontade de se vingar, né? De se mostrar para aquelas pessoas que não nos ajudaram no momento da prova. Eu não gosto muito desse hino por causa disso, porque esse hino fala, parece que a gente vai ter prazer em mostrar para alguém que a gente saiu daquela situação, e isso não é legal. E Jó, ele não tem o sentimento de rancor, de amargura e nem muito menos de vingança. Pelo contrário, Jó aqui, ele faz algo que talvez poucos fariam. Jó, no versículo 10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, olha o que ele estava fazendo, quando orava pelos seus amigos. Então, no versículo 10, nós observamos que Jó não se tornou rancoroso, Jó não se tornou amargurado, muito menos com o sentimento de vingança. Pelo contrário, ele começa agora a exercer a sua fé em Deus, orando pelos seus amigos. Aquilo que Jesus nos orienta quando vos perseguirem, ore por eles, ore pelos seus inimigos, inclusive pelos seus inimigos. Então Jó aqui, ele está orando pelos seus amigos quando o Senhor muda o cativeiro de Jó. Então, qual é o sofrimento que você viveu ou está vivendo? O desafio para mim e para você é justamente não permitir que esse sofrimento, eu vou falar mas que esse sofrimento, seja ele qual for, financeiro, diagnóstico médico, emocional, relacionamento com a família, seja ele o que for, restauração no casamento, crise no casamento, para que seja um sofrimento muito grande, seja ele qual for, o desafio para mim e para você é sair dele sem amargura no coração, sem rancor no coração, sem mágoa e ainda mais, sem o sentimento de vingança. Esse é o desafio para mim e para você. Tire do seu coração tudo aquilo que possa te afastar de Deus, tudo aquilo que pode te colocar numa situação longe de Deus, seja o que for. Se você detectar que isso te deixa mais longe de Deus,
Tire do seu coração, arranque do seu coração. Pastor, eu não consigo arrancar. Ore, fala, Senhor, tira do meu coração esse rancor. Eu não quero ser assim. É decisão sua. A obra é do Senhor, mas a decisão é nossa. A decisão em querer é nossa. É nossa. Pelo contrário, enche o teu coração de coisas que possam te aproximar de Deus. Encha teu coração de oração, encha teu coração de leitura bíblica, encha teu coração de comunhão com os irmãos, encha teu coração de comunhão nos cultos, encha teu coração de coisas que possam te aproximar do Senhor. Porque isso que pode te aproximar, quando você começa a fazer coisas que te aproximam de Deus, automaticamente o teu coração vai sendo esvaziado daquilo que tenta te afastar ou que te afasta de Deus. É como se você pegasse um copo d'água, ou melhor, um copo de algum elemento, Coca-Cola, por exemplo, você bota debaixo de uma torneira, apenas com goteira. Em algum momento, aquele líquido que era escuro vai se transformar em cristalino. Automaticamente, nós estamos esvaziando o nosso coração daquilo que não nos aproxima dele, ou daquilo que nos afasta dele. Esse é o desafio para mim. Esse é o desafio para você. Jó entendeu isso. Jó, ele não atribuiu a Deus culpa alguma. Aqui, no versículo 22, capítulo 1, versículo 22, diz assim, ó: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que acontece na maioria das vezes é que nós atribuímos a Deus aquilo que não aconteceu conosco. Quando nós oramos e pedimos a Deus determinada situação que acontecesse, e aí aquilo não acontece, então nós nos frustramos e colocamos a conta em Deus, dizendo que foi Deus quem não fez. O grande problema quando é que dá certo ou quando é que dá errado. Por exemplo, nós falamos assim, é só vitória. Sim, só vitória. Eu concordo se nós entendermos que a vitória está nas mãos do Senhor e Ele vai estabelecer aquilo que é melhor para mim, aquilo que vai ser saudável para mim, e aí sim. Agora, quando eu entendo que só vitória, tudo aquilo que eu quiser vai acontecer, aí quando não acontecer eu me frustro, eu quero sair da igreja. Esse é o problema. Eu não me submeto à soberania de Deus, à vontade de Deus, e eu quero que seja feito de acordo com a minha vontade e não com a vontade do Senhor. Esse é o grande problema. Então, esse discurso, só vitória, é muito bacana, mas ele pode não corresponder com a expectativa daquelas pessoas que estão falando só vitória. Ou, melhor, ou mudando, pode ser que essa vitória não esteja sendo definida como a vontade do Senhor, como a minha vontade, porque a minha vontade é que coisas que eu preciso ou que eu quero aconteçam comigo. Eu estou orando pelo meu pai. Eu quero que tudo que eu esteja orando aconteça. E ele saia do hospital. Essa é a minha vontade. Mas eu não posso decretar, Deus, eu tenho que fazer. Não. Eu oro, Senhor, tu tem poder para fazer. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus tem poder para fazer. Mas ele também tem uma vontade soberana. E Jó entendeu isso. Nu eu vim, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que eu tenho, inclusive o meu pai, foi Deus que me deu. Tudo que você tem, tudo, absolutamente tudo, foi Deus que te deu. Nada é seu. Então você não pode determinar sobre nada, absolutamente nada. Você pode sim administrar. Você administra seu carro, você administra sua casa, seus bens, aí você pode colocar qualquer bem. Você administra a sua família, os seus filhos, mas nada disso te pertence. Absolutamente nada. Quando eu digo absolutamente nada, é para você colocar tudo, absolutamente tudo. Existem pessoas que estão trabalhando
há 20 anos numa empresa, aí a pessoa já se sente dona de tudo, ela pensa inclusive que não pode ser nunca mandada embora, e aí coisas acontecem, essa pessoa é demitida, e aí, como eu já fui conversar com pessoas frustradas e decepcionadas porque eram funcionárias há 25 anos e foram demitidas. E aí eu converso, porque você não admitiu a possibilidade de um dia ser demitido, ser mandado embora. Nós não somos donos de absolutamente nada. Nós somos administradores, somos mordomos. Então, nós somos mordomos, administradores. Absolutamente nada me pertence. Quando eu entendo isso, eu sei que Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem uma vontade soberana para a minha vida. E isso me tranquiliza, me traz paz. Eu não fico atribulado de um lado para o outro. Jó, ainda que em sofrimento, ele estava em paz, tranquilo, porque ele sabia que a vida dele pertencia ao Senhor. Ele sabia que tudo, absolutamente tudo era dele. Inclusive os filhos. E aí ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu mencionei hoje no culto das 6, eu disse, parece que foi Jó que compôs esse hino, essa música. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória. Por quê? Porque foi isso, é isso que esse cantor menciona, é isso que esse cantor menciona nesse hino. A letra desse hino fala exatamente isso. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus é bendito em todos os tempos, quando Ele dá e quando Ele tira, porque tudo pertence a Ele. Então não permita que nenhum tipo de sofrimento, nada, absolutamente nada, transforme você em uma pessoa rancorosa, transforme você em uma pessoa amargurada, transforme você em uma pessoa com sentimento de vingança. Não permita que isso aconteça. Ao contrário, permita que esse sofrimento molde você, amadureça você, fortaleça você, a ponto de você estar habilitado a viver outras situações tão difíceis ou mais difíceis que essas que você está vivendo ou você viveu. E mais, que você possa ser, que você esteja habilitado a ajudar outras pessoas que vivem sofrimentos parecidos ou maiores do que o que você está vivendo. E aí você vai poder dizer para a pessoa, não, fique tranquilo, Deus está no controle. E quando você fala isso, não é uma frase de efeito, não é uma frase para poder pegar bem. Não é porque você reconhece de fato que Deus está no controle da sua vida e de tudo que você tem. Amém? Que o Senhor te fortaleça e te amadureça e te torne uma pessoa mais experiente para você avançar na caminhada cristã, quiçá no ministério que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Deus abençoe a tua vida.